a todos. Bem-vindo à nossa reunião Urologia Sem Fronteiras. O tema hoje é aumento bingo da próstata. Eu sou Carlos D'Ancona, professor titular de Urologia, que vou coordenar os trabalhos hoje. Temos um professor convidado, Dr. Márcio Haverbeck. Ele é doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador da Neurologia do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Nós vamos iniciar com um caso que será apresentado pelo nosso residente do quinto ano, Matheus Botelho. E depois teremos a aula do Dr. Márcio. Então, Matheus, poderia apresentar o primeiro caso? Certo, vamos iniciar então, senhor. Certo. Então, essa é a chamada inicial do nosso evento, né? Vamos iniciar a apresentação dos casos. Inicialmente, essas são as nossas páginas das redes sociais, né? Do Instagram e do YouTube. Recomendo a todos que não façam parte dessas páginas, que possam seguir para ter mais informações das outras atividades da nossa especialidade, certo? Dando início ao caso, nós temos o paciente JMI, 74 anos, do sexo masculino, paciente com um quadro de dificuldade miccional. Ele refere que tem um quadro de Lutz há 8 anos, com tratamento irregular. Ele não sabia especificamente as medicações, mas ao ser inferido sobre as mesmas, ele refere que fez uso de antimuscarínicos com piora dos sintomas e já fez uso de alfa-bloqueador também sem melhora dos mesmos. Ele teve um IPSS calculado de 18, né, com sintomas irritativos e obstrutivos, e ele estava muito insatisfeito com os tratamentos prévios. De antecedentes pessoais, ele é hipertenso controlado, sem outras comorbidades, sem outras alergias. Ao exame físico e laboratorial, ele tinha uma próstata de 50 gramas, fibroelástica sem nodulações, uma creatinina de 1,1, uma urina sem alterações e um PSA de 1,4. Né? Foram solicitado também um ultrassom, um exame de imagem para ele. Ele veio com um volume estimado de 50 centímetros cúbicos, a espessura detrusora de 2 milímetros, um resíduo de 120 e uma protusão do lobo mediano de 2 milímetros. O senhor quer discutir alguma coisa ou pode ir? Não, eu queria que você apresentasse uma urodinâmica que você tinha feito aí. Certo, foi solicitado uma urodinâmica por essa história, né, de ter feito esse uso dessas medicações, tanto com piora quanto com melhora dos sintomas. E aqui nós temos o estudo urodinâmico, em que o paciente apresentou contrações involuntárias do detrusor, né, nós podemos ver, por vezes até com perdas, né, pressões detrusoras chegando a 90, 95, a pressão detrusora de 90 a 95, né, quando ele apresentou essas perdas. Quando ele veio fazer a fase miccional, mais no momento final do exame, nós vemos que a contração detrusora não foi tão importante, né, chegando a por volta de 50, 60, tendo uma pressão detrusora máxima de 55. Né? Muito bom. Então, nós estamos com um caso de uma hiperatividade na fase de enchimento e hipoatividade na fase de esvaziamento. E para isso nós convidamos o Dr. Márcio Haverbeck, que vai falar sobre fisiopatologia e como nós podemos tratar esses casos. Cada vez mais estamos fazendo esse diagnóstico e realmente a gente observa, como esse exemplo, são casos de difícil tratamento, são, assim, por muito tempo, uma série de medicamentos. Então, Márcio, queremos ver quais são as novidades e as recomendações. Muito bom dia a todos, em especial ao professor D'Ancona, todo o time da Unicamp. Eu gostaria de agradecer pelo honroso convite para eu estar aqui hoje conversando com vocês, e eu vou aqui direto ao ponto e vou compartilhar os meus slides. Professor D'Ancona, o senhor consegue ver o slide de abertura? Agora sim. Joia. Então, o tema que foi proposto é o de hiperatividade e hipoatividade do detrusor, fisiopatologia e tratamento. Essa é a declaração de conflito de interesse.
Para quem não me conhece, eu sou médico urologista, trabalho em Porto Alegre, aqui no Hospital Moinhos de Vento. Os tópicos dessa apresentação incluem insights sobre terminologia, fisiopatologia e opções de tratamento para combinação de hiperatividade detrusora no armazenamento com hipoatividade detrusora no esvaziamento. Iniciando com a terminologia, eu gostaria de ressaltar esse documento de padronização de terminologia que foi publicado pelo grupo de trabalho da Sociedade Internacional de Continência, que tem como primeiro autor o professor d'Ancona, e que traz muitos termos que nós, urologistas, deveríamos estar cientes. Ele foi publicado no Neuro-Urology Urodynamics no ano de 2018. A definição de hipoatividade detrusora, ela é um diagnóstico baseado em estudo urodinâmico, geralmente, mas não sempre, acompanhado de sintomas e sinais relevantes, que se manifesta por pressão detrusora baixa ou contração detrusora fugaz, em combinação com fluxo baixo, resultando em esvaziamento vesical prolongado ou falha para se obter um esvaziamento vesical completo dentro de um intervalo de tempo normal. Então, é uma definição bem abrangente, mas eu gostaria de trazer alguns pontos dessa definição que trazem algum grau de subjetividade a ela. O que seria uma contração detrusora fugaz? O que seria um esvaziamento vesical prolongado? O que seria um intervalo de tempo normal? Esses pontos trazem algum grau de subjetividade a essa definição, mas ela é uma definição que deveria ser certamente empregada rotineiramente nos estudos clínicos com o objetivo de padronizarmos a terminologia e obtermos um nível de evidência mais elevado para condutas específicas relacionadas aos pacientes que apresentam hipoatividade detrusora. De outro lado, dentro do ponto 5.5 desse documento de terminologia, nós temos os sintomas de disfunção mista, né, de armazenamento e esvaziamento, e a hiperatividade detrusora com hipoatividade detrusora tem como definição a presença de hiperatividade detrusora urodinamicamente demonstrada, então, na citometria, em combinação com hipoatividade detrusora no estudo fluxo-pressão. E esse diagnóstico, né, esse termo é utilizado nos dias de hoje para substituir a expressão antiga DHIC, do inglês Detrusor Hyperactivity with Impaired Contractility, e também o termo DOIC, que é Detrusor Overactivity with Impaired Contractility. Então, eu gostaria de ressaltar a importância da terminologia e reconhecer que a maior parte dos estudos que foram publicados ao longo dos últimos anos ainda utiliza a nomenclatura antiga DHIC. Aqui nós temos um dos estudos que foi publicado já há muitos anos, lá em 1987, pelo Resnick e Yala, chamando a atenção para o termo DHIC na época, que é uma causa importante de sintomas do trato urinário inferior em pacientes idosos. Bexiga hiperativa, por outro lado, aqui nós temos a definição do documento de terminologia que foi publicado no ano de 2018, é caracterizado por urgência miccional, usualmente acompanhado de frequência aumentada ao longo do dia e ou noctúria, com ou sem incontinência urinária associada na ausência de infecção do trato urinário ou outras doenças detectáveis óbvias, né? Então, uma parcela dos pacientes que apresentam síndrome clínica de bexiga hiperativa, esses sintomas de armazenamento, que tem como fator fundamental a urgência miccional, também vai apresentar hiperatividade detrusora durante a cistometria, mas a hiperatividade detrusora e bexiga hiperativa não são sinônimos. Aliás, dentre os pacientes com bexiga hiperativa, se estima que 40% a 50% deles tenham o diagnóstico urodinâmico de hiperatividade detrusora. Na revisão da literatura, voltando ao ponto de hipoatividade detrusora, nós temos vários critérios diagnósticos que foram utilizados em urodinâmica para definir o que é hipoatividade detrusora. E, do ponto de vista prático, o critério mais amplamente utilizado, ou pelo menos utilizado mais frequentemente nos estudos clínicos, foi o índice de contratilidade da bexiga, que é a pressão detrusora no fluxo máximo, mais 5 vezes o fluxo máximo, tendo um valor inferior a 100 nesse cálculo, ok? Vários outros nomogramas e índices como Watts Factor, o nomograma de Maastricht-Hanover,
e pontos de corte específicos urodinâmicos, como uma pressão detrusora no fluxo máximo inferior a 40, com fluxo inferior a 15, já foram utilizados também. Falando nesses pontos específicos, esse é um estudo que, até onde eu tenho conhecimento, é o estudo de mais longo prazo de pacientes que fizeram urodinâmica no pré-operatório do tratamento cirúrgico de HPB e que teve um segmento médio de 13 anos, se demonstrou que a falha terapêutica, do ponto de vista subjetivo, e o fluxo máximo reduzido como critério objetivo foram mais frequentes em pacientes com diagnóstico de hipoatividade detrusora. E por esse motivo, a hiperatividade detrusora é algo importante para nós urologistas em termos de avaliação. Aqui eu tenho um gráfico de um paciente que veio recentemente no meu consultório com sintomas mistos e que já tinha feito vários tratamentos com comorbidades relevantes sistêmicas, como síndrome metabólica e diabetes mellitus, que tinha hiperatividade detrusora ao longo da fase de armazenamento e, quando recebeu a permissão para urinar, desencadeou uma contração detrusora não mantida, com uma amplitude dessa contração miccional reduzida, e que gerou um fluxo intermitente reduzido e formação de resíduo pós-miccional. Esse é um paciente que usualmente é de difícil tratamento, uma vez que, quando nós empregamos medicamentos para os sintomas de bexiga hiperativa, em algumas situações o resíduo pós-miccional pode aumentar. Eles não aceitam inicialmente, de maneira fácil, a indicação de cateterismo intermitente quando há um resíduo aumentado com complicações, como infecções recorrentes. E, de outro lado, quando nós consideramos o tratamento cirúrgico, nessa fase, muitas vezes, como já foi mencionado, o resultado cirúrgico não é tão bom quanto poderia ser se o paciente não tivesse uma disfunção vesical associada. Em relação à fisiopatologia, que também é um ponto importante dessa explanação, aqui nós temos as várias possibilidades que explicam o porquê um paciente evolui com uma disfunção contrátil do detrusor, do músculo liso da bexiga. Nós temos uma etiologia idiopática, que muitas vezes é vista em populações mais idosas, que pode estar relacionado com o processo de envelhecimento da bexiga, mas que não é muito bem compreendido. Temos uma causa miogênica, que muito frequentemente tem sido associada à obstrução infravesical, que causa, em algumas situações, a deposição de colágeno na parede vesical, e a causa neurogênica, que também é muito frequente. Né? A causa integrativa é uma causa mista que inclui componente miogênico e neurogênico. Verifiquem que, nesse estudo que advém lá da China, o principal fator que foi identificado nessa série de pacientes, com quase 2.000 pacientes, foi uma etiologia neurogênica. Nós sabemos que várias doenças neurológicas estão associadas à ocorrência de hiperatividade detrusora no armazenamento com hipoatividade detrusora no esvaziamento. E aqui nós temos uma lista de doenças neurológicas que se associam com esse achado que, como eu mencionei anteriormente, era chamado de DHIC. Dentre as doenças que mais frequentemente têm uma proporção de pacientes afetados, nós podemos citar o Parkinson, a atrofia de múltiplos sistemas, a esclerose múltipla e a esclerose lateral amiotrófica, ok? Mas várias outras doenças neurológicas podem estar associadas com esse diagnóstico. E eu gostaria de aqui fazer uma ressalva aos senhores que o foco dessa apresentação se dá em pacientes que têm um grau de hipoatividade detrusora associada no contexto de HPB e LUTS, então em vigência na ausência de doença neurológica concomitante. Em relação à causa da ocorrência de um déficit contrátil da bexiga nesse contexto, esse é um artigo que foi publicado pelo Michael Chancellor já há alguns anos, em 2014, que sugere que os pacientes que apresentam bexiga hipoativa, né, que é um termo que também poderia ser utilizado e que foi proposto por alguns autores há alguns anos para caracterizar os sintomas urinários secundários à hipoatividade detrusora no esvaziamento, eles podem estar associados e que talvez a bexiga hiperativa, quando não adequadamente tratada, quando sendo refratária aos tratamentos empregados, possa apresentar um risco de progressão para hipoatividade detrusora no esvaziamento. E os pontos que sugerem que possa existir essa associação é que ambas as situações elas são comuns em pacientes mais idosos
existem sintomas compartilhados, elas podem acontecer juntamente, como acontece no tema dessa aula, antigamente se chamava de DHIC, e podem estar associadas com etiologias comuns, como obstrução infravesical e doenças neurológicas. Então, aqui existem 3 possibilidades, que a bexiga hiperativa e a hipoativa são totalmente independentes, que elas são independentes, mas podem coexistir, e que a bexiga hiperativa pode progredir para um quadro de bexiga hipoativa, que é justamente essa teoria que vem sendo empregada aqui pelo Michael Chancellor, que sugere que aqueles pacientes que tenham bexiga hiperativa quando não tratados adequadamente podem evoluir inicialmente para um quadro de hiperatividade detrusora no armazenamento com hipoatividade detrusora no esvaziamento e progredindo para uma falência da função contrátil vesical, como vocês podem ver nesse algoritmo que foi por ele proposto. Nós tivemos a possibilidade de trabalhar juntamente com o professor Paul Abrams na International Consultation and Incontinence Research Society e montamos essa ilustração para explicar o porquê alguns pacientes evoluem de um quadro de compensação da função contrátil da bexiga para descompensação e, em última análise, falência da função contrátil. Certamente, o aumento do estresse oxidativo é a ponte entre esse processo de isquemia, reperfusão e fibrose que ocorre na parede vesical, mas esse processo pode ser, de alguma maneira, acelerado por alguns fatores complicantes que eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês. A idade precoce do início de sintomas, a gravidade dos sintomas do trato urinário inferior e a presença de comorbidades, como, por exemplo, diabetes mellitus tipo 2 mal tratado e síndrome metabólica. Sempre lembrando que síndrome metabólica tem sido descrita como um fator de risco para a ocorrência de HPB na população masculina. Nós sabemos que a deposição de colágeno na bexiga é um desfecho substituto em estudos experimentais e em estudos clínicos para a hipoatividade detrusora, e nós, urologistas, quando fazemos uma uretrocistoscopia e identificamos trabeculações grosseiras, muitas vezes ficamos preocupados, porque nós automaticamente sabemos que os resultados de um procedimento minimamente invasivo podem não ser tão bons quanto aqueles que seriam obtidos por um paciente sem disfunção vesical associada. Um dos estudos que avaliou esse desfecho substituto de deposição de colágeno na parede vesical foi esse do grupo do professor Mironi, lá de Nápoles, que fez um estudo de casos e controles em pacientes com HPB e pacientes com CA de bexiga e não obstruídos, tá? E que obteve fragmentos de músculo liso da bexiga obtidos, então, na RTU, na ressecção transuretral que era realizada. Esses autores demonstraram que havia uma correlação linear entre o grau de deposição de colágeno na bexiga e o grau de obstrução e a gravidade dos sintomas. Esse estudo foi submetido a algumas críticas, uma vez que os fragmentos foram obtidos com o ressectoscópio, e ele nos animou a desenvolver um protocolo de estudo junto à Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui em Porto Alegre, para avaliar, através de biópsias de espessura total da parede vesical anterior, o conteúdo de colágeno e o estresse oxidativo na parede vesical. Esse foi o primeiro estudo desse protocolo, que foi publicado em 2017 no Neuro-Urology Urodynamics, e aqui à direita, no slide, vocês podem ver o corante que foi utilizado, que é o Picor Sirius Red. Tudo que está colorido aqui no gráfico é deposição de colágeno, e nós adaptamos um microscópio óptico com um software, né, um software que permitia transformar a lâmina com o Picor Sirius num mosaico dicotômico, e secundariamente era possível calcular a proporção de colágeno na parede vesical. Como primeira mensagem para levar para casa, verifiquem que os pacientes com diabetes mellitus tinham um conteúdo de colágeno maior na parede vesical. De outro lado, em relação ao estresse oxidativo, que foi uma segunda publicação no International Brazilian Journal of Urology, vários marcadores foram utilizados, dentre eles o malondialdeído, que é um produto da lipoperoxidação da membrana celular, né, dos lipídios da membrana celular, esteve em concentração aumentada em pacientes com uma obstrução mais grave, segundo o nomograma de Schaefer. E todos os marcadores de estresse oxidativo, também considerando as enzimas antioxidantes, que são a superóxido desmutase e a catalase, estiveram alterados em pacientes com resíduo pós-miccional aumentado, aqui como um ponto de corte de 50 ml. Em relação às opções de tratamento, que é um tópico bem importante e que é desafiador para o urologista na prática diária, eu gostaria de trazer alguns insights, e é sempre importante classificar os sintomas e o tratamento para os sintomas de esvaziamento e também de armazenamento.
Os fatores que influenciam na escolha do tratamento a ser empregado são múltiplos e algumas vezes é difícil de montar esse quebra-cabeça. Então, tanto a gravidade dos sintomas como as preferências do paciente devem ser avaliadas, mas o ponto fundamental aqui é avaliar o subtipo de sintoma, a expectativa de vida do paciente, as comorbidades se estão bem tratadas, a presença ou não de obstrução infravesical associada, bem como o incômodo gerado pelos sintomas e também a disponibilidade de recursos médicos hospitalares na pandemia. Vamos verificar aqui as opções terapêuticas que estão listadas na diretriz da Associação Europeia de Urologia. Felizmente, hoje nós temos várias opções de tratamento conservador, medicamentoso e cirúrgico, e nós vamos falar um pouquinho sobre essas opções para os pacientes com hipoatividade associada à hiperatividade detrusora. No contexto de tratamento de LUTs de armazenamento ou sintomas de bexiga hiperativa predominante, sem obstrução infravesical associada ou sinais indiretos de, nós temos alguns pontos a seguir. A avaliação inicial é não invasiva, tá? Os tratamentos conservadores a serem empregados incluem exercícios do assoalho pélvico, modificações comportamentais, adequação da ingesta hídrica e, biofeedback em algumas situações específicas. Os medicamentos são utilizados por períodos de 4 a 8 semanas para avaliarmos a resposta e, a partir daí, a gente considera terapias avançadas em pacientes refratários. Os pacientes são considerados refratários quando tem um segmento de tempo de pelo menos 4 a 8 semanas de tratamento farmacológico e pelo menos 12 semanas de medidas comportamentais. As opções de tratamento conservador incluem o treinamento vesical, adequação da ingesta hídrica, os exercícios do assoalho pélvico e o tratamento medicamentoso, sempre lembrando aqui que os estudos que validaram a combinação de alfa-bloqueador com antimuscarínico para homens com sintomas mistos e que persistem com sintomas de armazenamento depois do alfa-bloqueador em monoterapia, eles usualmente não tinham a urodinâmica como um fator na inclusão dos pacientes e incluíam pacientes com resíduo pós-miccional inferior a 150 a 200 ml como um todo. Eu encontrei essa referência para pacientes com diagnóstico de hipoatividade associada à hiperatividade que receberam, então, anticolinérgicos, antimuscarínicos. Esse é um estudo que também advém lá da China e foi publicado em 2012, e basicamente esse estudo demonstrou aqui que depois de 2 meses de tratamentos com antimuscarínicos, houve melhora do score do IPSS, mas eles ressaltam aqui que 2 de 11 pacientes desenvolveram retenção urinária. Então, como mensagem para levar para casa, o paciente que já tem um déficit da função contrátil da bexiga tem um risco maior de retenção urinária do que a população adulta com HPB em geral, sem esse quesito. Isso parece óbvio, mas é muito importante trazer a evidência que a gente tem, que é essa série de casos. Infelizmente, não temos muitos estudos publicados para avaliar esse contexto específico. Felizmente, nos dias atuais, também temos outra opção terapêutica, que é o uso de mirabegrona, o beta-3 agonista, que tem um mecanismo de ação distinto em comparação com os antimuscarínicos, e que, de acordo com os estudos precocemente publicados lá em Nova York, quando Nietzsche ainda trabalhava lá, não alteram de maneira significativa o índice de obstrução infravesical. Esse é um estudo que também vem lá da China, que inclui pacientes idosos com, eu vou usar o termo aqui DHIC, tá? Vocês me perdoem que não é o termo mais apropriado nos dias atuais, mas foi o termo utilizado na maior parte dos estudos que eu encontrei na literatura. Eles compararam os resultados de pacientes com DHIC e com hiperatividade detrusora e verificaram que o resíduo pós-miccional reduziu depois do tratamento com mirabegrona e a eficiência miccional também melhorou. Apesar de alguns eventos adversos leves, eles ressaltam que 16% dos pacientes com DHIC, mesmo aqueles que receberam o tratamento com a beta-3 agonista, que teoricamente não deveria ocasionar uma retenção urinária, desenvolveram um resíduo urinário pós-miccional superior a 180 ml. Aqui fiquei em aberto se isso é associado ou não ao uso do medicamento ou como uma progressão da disfunção vesical, ok? Em relação às opções de tratamento avançado para bexiga hiperativa, vocês conhecem muito bem as diretrizes da AUA, que é focada basicamente em mulheres, mas que a gente traduz também para o contexto de lútis masculino, e a gente tem várias opções de tratamento, desde a estimulação percutânea do nervo tibial,
qual eu não encontrei nenhuma referência específica para pacientes com hipoatividade associada à hiperatividade detrusora, mas é um tratamento que poderia ser tentado como estratégia de tratamento conservador. A aplicação de toxina botulínica, que nós fazemos muito bem para pacientes com bexiga hiperativa refratária. Eu gostaria de trazer aqui um estudo que foi publicado nesse contexto, então, me perdoem, DHIC, né, é um estudo de casos e controles que avaliou a eficácia da administração de 100 unidades de toxina botulínica ou nabotulínica nesse grupo de pacientes em comparação com pacientes com hiperatividade detrusora e sem disfunção contrátil. Verifiquem que houve, em geral, uma melhora do fluxo urinário máximo, do volume urinado e da eficiência da micção em homens que tinham DHIC, mas, de outro lado, à esquerda e abaixo no slide, vocês verifiquem também que o resíduo pós-miccional foi maior em pacientes que receberam a toxina botulínica e que tinham disfunção contrátil da bexiga. Então, o que os autores concluíram é que a aplicação de toxina botulínica teve uma eficácia, mas foi limitada a um período de tempo mais breve em comparação com os demais pacientes com bexiga hiperativa sem déficit contrátil, e isso é algo que nós deveríamos ter em mente. Em relação à neuromodulação sacral, é um tratamento bem estabelecido para sintomas de bexiga hiperativa refratários, e esse aqui é o único estudo que eu encontrei avaliando o uso da neuromodulação sacral em pacientes com, DHIC. Então, 70% dos pacientes com déficit contrátil da função vesical evoluíram com uma boa resposta na fase de teste, e aqui nós temos aqui a resposta dependendo da situação aqui. Então, dentre os pacientes que apresentaram uma melhora de 2 componentes, nós temos 45% dos 9 pacientes, somente o componente de armazenamento 20%, somente o componente de esvaziamento, 1 paciente somente, e 6 pacientes não evoluíram bem, dentre todos os pacientes aqui, que são 20, um número bem limitado de pacientes. E aqui nós temos, então, o algoritmo de tratamento, né, dos 20 pacientes que foram submetidos ao implante do eletrodo, né, para a fase de teste. 14 tiveram uma boa resposta, desses 14, 2 não quiseram fazer o implante do gerador, e 12 receberam o IPG, sendo que no segmento de mais longo prazo, 11 persistiam como responsivos à neuromodulação sacral. Então, a conclusão desses autores foi que, aparentemente, a neuromodulação parece ter um resultado bem satisfatório nesse contexto. Em relação aos sintomas de bexiga hiperativa persistentes após o tratamento cirúrgico da HPB, aqui é um contexto diferente, aqui é um paciente que tinha uma obstrução infravesical, que foi tratado e que persiste com sintomas de armazenamento. Aqui nós temos um painel da EAU de 2020, que coloca que nós temos as mesmas opções que já foram listadas anteriormente para esses pacientes com sintomas de armazenamento e que o nível de evidência é muito baixo para esse contexto muito específico. A gente poderia sim usar antimuscarínicos, beta-3 agonistas, exercício do assoalho pélvico, em casos refratários, a toxina botulínica e, evidentemente, a neuromodulação sacral. As opções de tratamento para lutes de esvaziamento predominantes com ou sem resíduo pós-miccional aumentado vão ser listadas a seguir. E aqui nós temos, do ponto de vista medicamentoso, essas opções listadas, que são os alfa-bloqueadores, os inibidores da 5-alfa-redutase, os inibidores da 5-fosfodiesterase, e também o tratamento cirúrgico da HPB. Eu confesso para vocês que quando um paciente com histórico de HPB LUTS vem para avaliação e por algum motivo traz uma urodinâmica que sugere que ele já tem um dano vesical instituído, a minha tendência, na minha prática, é indicar um tratamento cirúrgico para esse paciente, porque ele já perdeu o timing do tratamento farmacológico. Mas aqui a decisão sobre insistir com condutas conservadoras e farmacológicas depende basicamente das expectativas do paciente e da expectativa de vida do paciente em si. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que a gente pode esperar do tratamento cirúrgico. Esse é um estudo que foi publicado pelo professor Bleivas em 2017 na revista oficial da SBU, que foi um estudo retrospectivo envolvendo mais de 100 pacientes, que foram classificados com obstrução sem hipoatividade, obstrução com hipoatividade e bexiga acontrátil. As definições seguiram a terminologia preconizada pela ASS e os fatores que eu já listei anteriormente para vocês. Então, nós temos esses 3 grupos de pacientes, aqui o número de pacientes incluído em cada grupo.
E os tratamentos minimamente invasivos que foram considerados incluíam a RTU de próstata e a fotovaporização prostática laser. Como mensagem para levar para casa, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um quesito importante. Dentre os pacientes com bexiga acontrátil, uma grande proporção deles no pré-operatório precisava de cateterismo intermitente, 87%, e isso persistiu no pós-operatório. Mesmo depois da cirurgia, 70% dos pacientes persistiam com necessidade de cateterismo intermitente. A mensagem para levar para casa e a conclusão dos autores aqui é que, apesar da cirurgia desobstrutiva ser promissora para pacientes com hipoatividade detrusora, a acontratilidade detrusora é importante, porque é um fator de mau prognóstico nesse grupo de pacientes. Em relação ao nível um pouco mais elevado de evidência, nós temos uma revisão sistemática que busca avaliar o efeito da ressecção transuretral da próstata em pacientes com hipoatividade detrusora. E na grande maioria dos estudos incluídos nessa revisão sistemática, que foi publicada em 2018, por esse grupo lá da Coreia, consideravam um índice de contratilidade da bexiga inferior a 100. Verifiquem que no Forest Plot, a hipoatividade detrusora claramente está associada com piores resultados cirúrgicos, ok? A conclusão dos autores, né, é que a hipoatividade detrusora no pré-operatório teve uma correlação ruim com melhora do IPSS e fluxo máximo, e como conclusão dos autores, que eu não necessariamente compartilho dessa decisão, é que o diagnóstico de hipoatividade detrusora é um achado valioso para excluir pacientes inapropriados para RTU de próstata. Vejam como esse é um tema controverso. Acho que aqui o ponto fundamental é ter um bom alinhamento de expectativas com o paciente em relação ao que eles podem esperar do tratamento. Aliás, o que a gente poderia esperar com as novas tecnologias, incluindo o laser para esses pacientes? Verifiquem aqui que uma pesquisadora que trabalha muito com HoLEP, né, a enucleação prostática Omnium Laser, Amy Krambeck, e publicou esse estudo em 2016, incluiu um número bem limitado de pacientes, eram 9 pacientes, com hipoatividade detrusora, e fez um caso controle com 8 pacientes com acontratilidade, e eles colocam que, apesar dessa nova técnica ser promissora para pacientes com disfunção vesical associada, o cateterismo intermitente ainda pode persistir no pós-operatório desses pacientes, em especial com bexiga contrátil, ok? Em relação ao efeito pré-operatório da hipoatividade detrusora nos resultados de longo prazo, aqui nós temos um estudo que compara o laser com fotovaporização versus enucleação endoscópica laser. Verifiquem que também aqui se considerou um índice de contratilidade da bexiga inferior a 100 e que alguns parâmetros melhoraram, incluindo o IPSS total e tal, com exceção do fluxo urinário máximo e da eficiência da micção, que persistiram ruins em paciente com hipoatividade detrusora. E um insight bem interessante é que, aparentemente, nesse estudo que tem limitações inerentes, né, por ser um estudo de banco de dados, parece que o HoLEP teve um benefício em relação à fotovaporização a laser, porque foi um marcador na análise post-hoc associada a uma melhora mais significativa dos sintomas do trato urinário inferior. Ao final, o manejo dos sintomas de esvaziamento persistentes após o tratamento cirúrgico da HPB em pacientes com hipoatividade detrusora foi um tema do AUA Live do ano passado. Então, quando a gente opera o paciente com a expectativa de que talvez ele melhore o resíduo pós-miccional, ele persiste com o resíduo pós-miccional aumentado, que a gente pode ofertar para ele além de cateterismo intermitente. Talvez a neuromodulação sacral seja uma boa opção aqui, mas é importante destacar que o nível de evidência desse painel de discussão da IAU foi um nível de evidência 5, nós não temos séries de casos para propor condutas específicas nesse contexto que eu estou listando aqui para vocês, tá? Nós tivemos... Desculpe interromper você. 2 minutos para finalizar a sua apresentação. Perfeito. A gente aqui está finalizando, então, a apresentação. E a neuromodulação ela pode ser realizada tanto com implante de eletrodo sem radioscopia, quanto com uso de radioscopia para implante do eletrodo crônico. E é um procedimento que é feito no bloco cirúrgico, usualmente, é feito com anestesia local e que permite identificar respostas fisiológicas que incluem a flexão plantar do dedo do pé e também a flexão a contração dos músculos do assoalho pélvico, né, que a gente chama de bellows, que a gente tem
um vídeo cirúrgico demonstrando isso para vocês. Como mensagens para levar para casa, há evidências limitadas sobre as estratégias de tratamento individualizadas para pacientes com hiperatividade e hipoatividade do detrusor. Essa estratégia de tratamento deve ser estabelecida dependendo de vários fatores que já foram listados, como a gravidade dos sintomas e da disfunção vesical, a resposta inicial a medidas conservadoras, as expectativas do paciente em relação ao tratamento e a presença ou não de obstrução vesical, infravesical concomitante. A aderência à terminologia proposta pela ICS é um passo fundamental para que possamos melhorar o nível de evidência das condutas terapêuticas, uma vez que, como já foi apresentado aqui para vocês nessa revisão extensa da literatura, que eu procurei trazer nessa explanação, nós temos termos bem heterogêneos, o que causa também uma dificuldade para termos uma conduta específica nos diferentes contextos que incluem esses pacientes. Eu agradeço mais uma vez a possibilidade de trazer esses insights para vocês, e sei que trouxe várias perguntas e questionamentos em relação ao tratamento desses pacientes, mas espero que vocês tenham gostado dessa revisão da literatura que nós tivemos a possibilidade de trazer para os senhores. Muito obrigado, Márcio, pela apresentação. Eu queria voltar para o caso e perguntar para a Marina, a nossa residente também do 5º ano, com todo esse ensinamento, esses conceitos, como é que você continuaria o tratamento desse paciente? Marina. Bom dia a todos. Bom, professor, dado tudo que a gente viu agora, eu acho que esse não é um paciente que se beneficiaria de uma RTU nesse momento. Acho que eu começaria com um antimuscarínico para ele, para ver a resposta, e pediria um retorno precoce. Ok. Vamos perguntar para o Lucas. O paciente já fez esses tratamentos farmacológicos e a Marina gostaria de continuar. Você teria outra ideia? Lucas? Acho que o Lucas está ocupado. Então, Jefferson, Juliano. Professor, eu concordo com a estratégia da Marina. Acho que o tratamento farmacológico a ser tentado aqui é o antimuscarínico, ou então a mirabegrona. Acho que é indiferente. Os dois têm chance de aumentar o resíduo e vigiaria o resíduo, pode ser com ultrassom mesmo. E se verificado um aumento do resíduo pós-miccional com esse tratamento, eu consideraria a opção de fazer uma RTU para melhorar o resíduo. Essa seria a minha estratégia. Alguém tem outra opinião? Samuel, você que é adepto da ressecção transuretal da próstata, o que você acha nesse caso? Eu acho que realmente, inicialmente, é tratamento clínico, né? Se não responde ao tratamento clínico, aí sim, eu acho que tem que oferecer como outra opção, seria a cirurgia, seria RTU, qualquer tipo de procedimento que diminua esse fator obstrutivo. Muito bom. Márcio, você que fez essa revisão, ninguém tem uma experiência longa e nem assim, evidências muito fortes para você indicar um tratamento ou outro. Nesse caso, qual seria a sua opinião, Márcio? Muito bem. É um caso desafiador e eu, particularmente, costumo associar um diário da bexiga, professor, para que a gente possa ter uma ideia um pouco mais precisa sobre qual que é o componente de sintoma predominante. O paciente está na sua frente desse caso e ele quer saber, o que eu faço? Ele já utilizou antimuscarínicos, de acordo com o relato, e alfa-bloqueador. Então, nós poderíamos tentar, sim, utilizar um beta-3 agonista que não foi utilizado, né, para termos uma ideia se os sintomas e a qualidade de vida do paciente melhoram, né, mas eu gostaria de ressaltar que, de acordo com os exames de imagem, ele tem algum grau de protrusão intravesical da próstata e tem uma espessura do detrusor de 2 milímetros. Isso sugere que ele possa, em algum momento, ter tido uma obstrução intravesical e a obstrução intravesical ter ocasionado esse quadro de hipoatividade combinada com hiperatividade no armazenamento.
tendo em vista isso e tendo em vista a importância de alinhar as expectativas do paciente em relação ao tratamento, caso o paciente fosse refratário à tentativa de tratamento com beta-3 agonista, aliado ou não a um alfa-bloqueador, né? Nós poderíamos considerar sim o tratamento cirúrgico dele, sempre lembrando que existe, em função da hiperatividade detrusora de alta amplitude aqui, um risco inerente de persistir com sintomas de bexiga hiperativa no pós-operatório. Então aqui o alinhamento de expectativas com o paciente é o ponto-chave. Muito bom, acho que isso é muito importante. Esses pacientes, você não vai ter sucesso, não importa que tratamento você vai fazer. Então é importante ele estar ciente da limitação de todos os métodos. Uma vez o paciente tem uma hipoatividade, é difícil você caracterizar a obstrução intravesical do ponto de vista urodinâmico. Mas devido a essas alterações pelo ultrassom, como o Márcio falou, que sugerem, no tempo passado, uma obstrução, na minha opinião, eu acho que ele vai se beneficiar fazendo uma diminuição da resistência uretral. E em trabalhos, como foi demonstrado, a enucleação é mais eficaz do que uma ressecção tradicional. Então, esse paciente poderia, na minha opinião, poderia se beneficiar de um ROLEP, uma enucleação da próstata, e talvez um beta-3 agonistas. E, assim, informando muito bem ele da possibilidade de não melhora, mas acho que esses seriam os tratamentos talvez mais efetivos. Não tentaria muito tempo o tratamento clínico, já está há 8 anos reclamando, não adianta insistir mais tempo em antimuscarínicos. Mas um caso muito interessante, muito bom. Ok, o Matheus tem outros casos para apresentar, vamos ver o que você trouxe de bom para a gente. Vamos continuar os outros casos aqui, então, professor. Certo, dando sequência, o segundo caso é JDCM, paciente de 57 anos, do sexo masculino, com um histórico de infecções de repetição. Segundo ele, na consulta, ele tem um quadro de Lutz grave com IPSS de 25, nega qualquer tipo de terapia medicamentosa prévia, e ele refere que várias vezes ele teve infecção do trato urinário, em média de 6 por ano, tendo uma internação há cerca de 1 mês para fazer antibiótico terapia endovenosa, né? Ele fala que sempre vai no pronto-socorro, passam um antibiótico para ele e dão como problema resolvido, mas ele tem essas recorrências. Ele é hipertenso controlado, nega cirurgias prévias, né? Ao exame, uma próstata de 30 gramas, fibra elástica e sem nodulações, a creatinina de 0,91, urina 1 sem alterações e um PSA baixo. Trouxe um exame de imagem, né, um ultrassom. No ultrassom, ele veio com um volume estimado de 30 centímetros cúbicos da próstata, com múltiplos divertículos vesicais. O maior com volume de cerca de 140 ml, né, a ausência de protusão do lobo mediano, segundo o relato. Muito bom. Eu queria perguntar para o Leonardo Reis, o que você proporia para esse paciente? Bom dia. Veja, aqui tem informações importantes, né? Esse paciente apresenta como complicação da obstrução infravesical, até prova em contrário, infecções de repetição. Isso denota a existência de resíduo pós-miccional e que foi corroborado com a evidência de divertículos vesicais. A princípio, esse paciente é um paciente cirúrgico, porque existe uma literatura suficiente que mostra que esses pacientes não respondem bem a tratamento clínico. São pacientes que perderam a oportunidade de se conduzir com um tratamento clínico. Seja, essencialmente, que eles têm de fisiopatologia um resíduo pós-miccional aumentado, seja pela própria obstrução ou até pelo divertículo, que por vezes é consequência da obstrução. Então, eu caminharia para um raciocínio de uma abordagem cirúrgica. E nesse cenário, precisamos discutir se há necessidade ou se há indicação de tratamento cirúrgico do divertículo ou somente da próstata. E qual seria a sua recomendação? Inicialmente, tratar a próstata, né? E exceto nos divertículos realmente volumosos, que você
obviamente, percebe que gera um resíduo grande e que não tem nenhuma condição de você resolver só desobstruindo, porque você vai ter aí um pop-off, um mecanismo semelhante àquele de pop-off, ou seja, que o fluxo vai fugir para o divertículo e depois fica na bexiga. O volume desses divertículos aí não me parece tão grande, salvo engano. O volume de divertículo são grandes. Eu começaria tratando a próstata e depois, cirurgicamente, baseado no que nós falamos, e depois avaliaria, a menos que o divertículo fosse realmente volumoso, acima de 150, 200 ml de volume, né, ou centímetros cúbicos, isso já me traria para pensar em tratamento associado da próstata e do divertículo. Muito bom. Márcio, você que faz regularmente uma videoaerodinâmica, esse exame te ajudaria a decidir o que fazer? Se você trataria o divertículo, ou você acha que, apesar que a próstata ser de tamanho praticamente normal, valeria fazer algum procedimento na próstata? Eu acredito, professor, que a videoaerodinâmica aqui teria uma indicação formal. E caso não esteja disponível, seria bem importante tentar correlacionar uma cistografia para que a gente possa avaliar de maneira objetiva o número de divertículos e o tamanho deles. Então, um exame de screening aqui, que é a ecografia, demonstrou que um deles tinha um volume de 140 ml. Eu não considero necessariamente que um volume de 140 ml seja um volume tão pequeno assim, e eu acho que o resíduo pós-miccional pode sim estar associado à presença desses divertículos. Concordo com o Leonardo nesse quesito. Eu faria a videoaerodinâmica para ter uma ideia mais precisa sobre a presença, o número de divertículos e o tamanho deles para poder definir, sempre lembrando que tamanho não é documento em relação ao volume prostático aqui e a possibilidade de algum grau de uma obstrução infravesical mais grave. Não é incomum que pacientes mesmo com próstatas menos volumosas possam apresentar graus de obstrução mais intensos no estudo urodinâmico. Então, é muito importante considerar a avaliação urodinâmica que eu, pelo menos, consideraria no pré-operatório. Márcio, o Leonardo ele falou sobre o mecanismo pop-off. Com a videoaerodinâmica, como é que você vai ter vantagem sobre a urodinâmica convencional fazendo um diagnóstico de obstrução, uma vez que o divertículo vai diminuir a pressão dentro desse reservatório? Como é que você vai fazer esse diagnóstico? Justamente, quando nós fazemos uma urodinâmica convencional, sem vídeo, muitas vezes a gente pode ter um achado no estudo fluxo-pressão que sugere que esse paciente possa ter uma disfunção contrátil da bexiga associada. Porque se não se tem essa informação de encaminhamento que o paciente tem divertículos volumosos ou múltiplos, muitas vezes pela questão simples de resistência, essa urina ela vai ser deslocada para os divertículos e não para o fluxo anterógrado. Então, a videoaerodinâmica ela poderia trazer informações importantes para verificar qual que é o tamanho desses divertículos durante a fase de esvaziamento e na suspeita de uma hipoatividade detrusora, uma pressão miccional que é menor do que aquilo que a gente espera para o paciente que está fazendo um fluxo-pressão, que muitas vezes tem um fluxo reduzido, ele pode sim estar associado à presença desses divertículos. É importante lembrar aqui, professor, que não necessariamente a videoaerodinâmica vai mudar a conduta quando nós pensamos em indicar o tratamento cirúrgico. E, usualmente, a ideia de se iniciar com o tratamento da próstata e reavaliar é uma ideia factível e que faz sentido. É importante explicar para o paciente que num segundo momento, dependendo da evolução, poderia ser necessário também tratar os divertículos. Muito bom. Ok. Matheus, como é que você tratou esse paciente? Essas opções foram discutidas com o paciente, ele estava realmente muito incomodado com essa questão, e por esse divertículo de tamanho elevado, consideramos que ele poderia estar fazendo essas infecções, tendo essas infecções por esse resíduo que ficava no próprio divertículo, né? Foram indicado para ele, inicialmente, o tratamento do divertículo, né? Sendo realizada uma diverticulectomia videolaparoscópica. Infelizmente, a gente até gravou o vídeo no carrinho, mas perdemos o mesmo lá por uma questão de armazenamento.
O tempo cirúrgico foi de aproximadamente 2 horas, né? Inicialmente, na cirurgia foram passados catéteres duplo J para uma melhor dissecção dos ureteres, para evitar que houvesse qualquer tipo de lesão dos mesmos. Realizada a diverticulectomia, né? Síntese em 2 planos, né? Um sangramento baixo, estimado de cerca de 300 ml, e foi mantido com sonda vesical e dreno, né? No pós-operatório, ele veio sem intercorrências, foi retirado o dreno, a sonda em 7 dias. O dreno foi antes, né? Foi enquanto ele ainda estava internado, e a sonda com 7 dias. Ele retornou em 1 mês sem queixas relacionadas à cirurgia especificamente, com uma melhora parcial dos sintomas, com IPSS calculado de 23, o inicial de 25. Muito bom. Então, o paciente continua insatisfeito. E aí, Márcio? Eu estou muito curioso para ver o estudo aerodinâmico dele, professor. Você faria um estudo aerodinâmico convencional ou é obrigatório fazer uma videoaerodinâmica? Não é obrigatório fazer videoaerodinâmica, mas se o videoaerodinâmica estivesse disponível, eu consideraria fortemente uma videoaerodinâmica. O que traria mais de informações do que uma convencional? Foi tratado o divertículo mais volumoso, mas na evidência da ecografia existiam múltiplos divertículos presentes nessa bexiga, pseudodivertículos. Então é importante avaliar qual que é o impacto desses pseudodivertículos e o número deles para que a gente possa ter uma ideia mais precisa e se há uma correlação com os achados do estudo fluxo-pressão. Como eu mencionei anteriormente, não necessariamente a videoaerodinâmica vai alterar a conduta eu simplesmente consideraria porque é um exame que traz informações anatômicas e morfológicas da bexiga que me ajudam a interpretar o estudo fluxo-pressão. Sem dúvida, a videodinâmica é o carro-chefe porque você tem imagens e pressão, estudo funcional e imagens. Léo, então, você gostaria de comentar alguma coisa? Até prova em contrário, tratou-se a consequência e não a causa do problema do paciente. Então, não se ocorre divertículo sem obstrução, a menos que não sejam aqueles divertículos que são falhas do desenvolvimento, que ocorrem em criança, etc. Então, no adulto, o divertículo, até prova em contrário, está associado à obstrução. Assim como se você tiver um cálculo vesical, a conduta, o conceito é que você deve tratar a obstrução que está causando esse cálculo. Não faz sentido tirar o cálculo vesical e deixar a próstata sem tratamento. Aqui é a mesma coisa, eu teria tratado a próstata. Talvez também o divertículo, considerando aí 150 ml, eu trataria os dois conversando com o paciente, mas se fosse para fazer um tratamento, eu trataria a próstata, não o divertículo. Então essa acho que é a consideração. Muito bom. Ok. Segue o caso, Matheus. Certo. Foi solicitado o estudo aerodinâmico, né, conforme o que foi discutido, né? O paciente, ele vem com esse estudo aerodinâmico com uma capacidade cistométrica de 380 ml, né? Sem contrações detrusoras, sem contrações involuntárias do detrusor, com estudo fluxo-pressão com um fluxo de cerca de 9, um fluxo máximo de 9, né? Uma pressão detrusora no fluxo máximo de 38, né? Um resíduo ainda considerável de 90, né? Com o volume urinário de 290, um resíduo de 90. Ok, queria perguntar para o Juliano. Diante desse estudo aerodinâmico, que deixa dúvida numa obstrução, porque se você fizer os nomogramas, ele não chega a indicar obstrução. O que você considera? Professor, na verdade, aqui eu acho que dá para fazer o diagnóstico de hipoatividade detrusora, né? Ele tem um índice de contratividade detrusora baixa. Isso. Não é possível, né, como o senhor falou, pelo próprio método, fazer diagnóstico de obstrução com detrusor fraco, né? Isso é uma limitação do método. Então, essa questão, se ele foi obstruído em uma outra época ou não, ela permanece, nós não temos como responder com esse método. Agora,
Considerando a evolução do caso, né, que o paciente teve uma repercussão muito grave na bexiga, seja desse distúrbio obstrutivo que a gente supõe que ele já teve, que levou a uma falência vesical. Então, voltando, ele teve uma consequência muito grave na bexiga. Ele já tratou de vertículo maior. Ele mantém sintomas, então eu consideraria fazer um tratamento endoscópico. Provavelmente o que dá para ser feito é uma prostatotomia, porque não é uma próstata muito pouco volumosa, né? Acho que não cabe aqui uma ressecção, mas eu acho que uma prostatotomia nessa situação, a depender do achado endoscópico, acho que é uma solução bem razoável para o caso. Você daria alguma recomendação para o paciente, falaria alguma coisa a mais devido a esse exame urodinâmico? Como é que você orienta o paciente? Vou fazer a cirurgia, 100% de sucesso, vai ser maravilha. Não, eu acho que o exame de urodinâmica tem esse papel, né? Auxilia muito nas orientações prognósticas da cirurgia. E aqui seria uma conversa com muitas ressalvas, né? Justificando que é uma tentativa de melhorar a qualidade de vida. Os limites dessa tentativa são tais, aí explicar sobre a contração detrusora e confrontar isso com as outras opções de tratamento, com o que ele já viveu até agora. Eu acho que nós dois, né, o médico e o próprio paciente, chegariam à conclusão que a prostotomia é uma solução boa. Uma tentativa boa, né? Eu acho que isso é muito importante, essa conversa com o doente, falando dos limites do método e dos limites das condições clínicas que ele tem. Ele é seu parceiro, então quanto mais informação ele tiver, mais ele vai aceitar um resultado que não seja 100% bom. Muito bom. Então, Matheus, com essas recomendações de tentar diminuir a resistência uretral, o que você propôs? Isso, professor, foi proposto justamente isso que o Dr. Juliano comentou, de realizar uma prostatotomia, né? Aqui nós temos um vídeo de parte da cirurgia, né? Foram realizadas incisões às 5 e às 7 horas, né? A próstata pequena, né? Sem outras alterações. A cirurgia foi sem intercorrências. Uma dica, Matheus. Quando você faz essa incisão, você chega até que profundidade do corte? A profundidade... Bem, aqui foi tentado chegar o mais próximo da cápsula possível. Perfeito. Ok, o Mário Henrique levantou a mão e gostaria de fazer um comentário. Mário? Então... Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo bem? O Mário foi nosso... Bom dia, estou me metendo aí. Mas tem você aqui na reunião. Sempre que posso eu apareço. Professor, não seria até perguntar... Fazer uma pergunta aí para o Márcio, que eu sei que ele teve experiência inicial com o... E se não seria uma opção interessante também, nesse caso, o Urolift, ao invés da prostatotomia, e qual a opinião também do senhor sobre as duas opções, digamos que tivéssemos disponíveis os dois métodos. Um abraço a todos. Ok, obrigado, Mário. Vamos passar para o Márcio. Bom dia, Mário, obrigado pela pergunta. Nós podemos acompanhar o primeiro procedimento de implante do lift uretral prostático, que foi realizado aqui em Porto Alegre, há cerca de 2 semanas, e foi realizado em algumas cidades no Brasil, foi uma espécie de pré-lançamento dessa nova tecnologia. É importante lembrar que os estudos que validam esse método como um método que proporciona uma melhora do IPSS e também do fluxo máximo, são estudos que já em curto período de tempo, já em 6 meses, 1 ano e 2 anos, demonstram que o lift uretral prostático é inferior à técnica padrão, que é a RTU de próstata, nesse grupo de pacientes com próstatas até 70 centímetros cúbicos. Então, muitas vezes, quando se considera esse tratamento minimamente invasivo, que pode proporcionar uma manutenção do volume do ejaculado, não tem um impacto como uma redução do volume do ejaculado, então poderia ser interessante para os homens interessados
em manter a função ejaculatória, a gente muitas vezes faz isso às custas de uma melhora mais contundente, mais abrangente dos próprios sintomas do trato urinário inferior. Eu não consideraria nesse contexto aqui de um paciente que evolui com 6 infecções ao ano, com uma infecção previamente que necessitou de hospitalização por antibiótico endovenoso, para uma bexiga que tem alterações morfológicas importantes, a introdução de um lift uretral prostático nesse contexto. Eu consideraria ocasionalmente uma RTU de próstata, dependendo dos achados da uretrocistoscopia, ou como foi mencionado, está bem no ponto de corte de 30 centímetros cúbicos, uma uretrotomia interna, uma prostatotomia. Mário, isso é interessante sua pergunta, porque é difícil observarmos uma destruição da bexiga tão grande como uma próstata pequena. Junto com o professor Athanasi, fizemos um trabalho sobre obstrução primária do colo vesical, e o Athanasi é um patologista nosso excelente, é muito detalhista, e ele observou que alguns dos pacientes tinham fibras musculares estriadas no colo vesical. Então, são pacientes que têm um colo vesical muito alto, e nesse caso o urolift não vai melhorar e você realmente tem que cortar esse colo vesical para realmente abrir, promover uma drenagem dessa bexiga. Então, acho que pela imagem, se você observa que esse colo vesical é bem alto. Então, talvez não seja devido à obstrução do crescimento prostático, mas sim a obstrução primária do colo vesical, porque a próstata é muito pequena. Mas isso é difícil, você tem que realmente confirmar endoscopicamente. É difícil você ter uma outra imagem, a não ser endoscopia, que possa te sugerir. Ou a vida urodinâmica, que você não vai ver a abertura do colo vesical na fase miccional. Certo, Márcio? Perfeito, professor. É importante também lembrar que o painel de discussão do EAU de 2020, que trouxe vários colegas que militam muito nessa área de HPB, incluindo colegas lá da Itália e também da Suíça, o Dr. Hermann, o Dr. Russo, enfim, como consenso ficou que o paciente que tem uma indicação formal de cirurgia por complicações não é o paciente que deve receber técnicas minimamente invasivas com o intuito de preservar a ejaculação. Esse foi o consenso do painel de discussão da EAU de 2020. Muito bom. Então, Matheus, esse paciente foi feita a cirurgia, como é que ele evoluiu? Então, senhor, a cirurgia foi bem recente, né? Ele foi operado agora na sexta-feira. Então, ao retorno no ambulatório, a nossa ideia é fazer um fluxo livre para ver como é que está a evolução dele. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Estamos chegando no nosso horário da nossa reunião. Eu queria agradecer muito a presença do professor Márcio Averbeck, que trouxe muitos ensinamentos sobre essa entidade pouco frequente, mas é um grande dor de cabeça para nós urologistas, como tratar pacientes com hiperatividade, detrusor e hipoatividade. E aqui tivemos casos interessantes nessa área. Queria agradecer a todos a presença e convidá-los para a nossa reunião semanal da urologia na próxima quarta-feira. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.